Hi everyone, Mr. Wilson here. Today we're gonna learn about past, right? Nice to see you again. Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos. Aos alunos novos também, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar o plano de estudo tutorado número 1, semana 1 de 2021, beleza? Vamos falar sobre o passado. Como eu falo as coisas no passado em inglês? A gente usa o verbo to be no passado, beleza? Então vamos abrir o Pet 1 para dar uma olhada. Ah tá, lembrando, para você baixar o Pet, use esse site aqui, ó, www.estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Você pode baixar o aplicativo Conexão Escola 2.0, que se encontra no Google Play. Lá vai ter uma plataforma integrada com o Google Class, onde todo o material vai ser disponibilizado para o seu conhecimento. Beleza? Então vamos pegar aqui o patch. Aqui o patch de vocês. Plano de estudo tutorado, oitavo ano ensino fundamental, volume 1, 2021. Primeira semana. Aqui nós temos o eixo norteador, que são todas as habilidades e o objetivo que você tem que alcançar após essa aula. Por exemplo, conhecimento linguístico, estratégia de leitura, construção de repertório lexical, que seria vocabulário, aprender palavras em inglês, depois contextualizar e interpretar um texto. Estudo da gramática. E aqui você vai dar uma lida no restante e vamos ao tema da aula. Tema: Past of verb to be. Passado do verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar. E ele no passado ele toma outra forma que eu vou explicar aqui para vocês. Logo após vou soltar um vídeo e aí a gente vai ser capaz de responder os exercícios, certo? Então olha só. Past of verb to be. Caro estudante, nesta semana você vai ler e interpretar um texto com a presença do verbo to be no passado e usar esse verbo nas atividades propostas. Saber acerca do uso desse verbo nas formas afirmativas e negativas. Praticar o vocabulário com o entendimento referente ao texto. Recapitulando, veja o esquema abaixo para relembrar. Past of verb to be. No passado, o verbo to be, que no presente é am, is e are, são 3. No passado fica mais fácil ainda, porque aí você só duas formas, que é o was, W-A-S, que significa era ou estava, e o were, que também significa era ou estava. Só que a gente vai saber onde vai ser aplicado cada um. Nesse quadradinho rosa aqui, na forma afirmativa, eu tenho I was, eu estava ou eu era. He was, ele estava ou ele era. She was, ela estava ou ela era. It was, ele ou ela era ou estava. Esse it nós usamos para objetos ou animais, certo? You, você estava ou era, e o you também serve para vocês, também serve para pessoa no plural. Vocês estavam ou eram. We, nós estávamos ou éramos. They, eles ou elas estavam ou eram. Então, o were nós vamos usar para as pessoas do plural. Vocês, nós, eles e elas. E o was nós vamos usar para as pessoas do singular. I, he, she, it. Beleza? Na forma interrogativa, passamos o verbo to be no passado para a frente do sujeito. Exemplo. She was vai ficar was she e no final da sentença você vai colocar a interrogação. Na forma negativa, se eu quisesse dizer que eu não estava, I wasn't, só acrescentar o not na frente do verbo to be no passado. Exemplo. You were, você estava, vai ficar you weren't, você não estava. Para saber mais, eles deram uma fonte aqui, ó, só língua inglesa, esse site é muito bom, você pode dar uma olhada lá e fixar bem, tá? Além do vídeo que eu vou passar.
Vamos passar então agora o vídeo e aí na volta a gente resolve esse pequeno texto e as questões. Beleza? Vamos ver aqui. Hello people! Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai tirar uma dúvida sobre was e were. Muita gente me pergunta, professor, quando é que se usa o was, quando é que se usa o were, como é que eu sei como usar a conjugação correta do verbo to be no passado? Antes de mais nada, nós temos aqui na lousa as duas conjugações, verbo to be no presente e verbo to be no passado. Só que não adianta a gente saber a conjugação se você não tiver de cor e salteado todos os pronomes. Isso é muito importante, até porque o verbo to be é o único verbo que sempre tem uma conjugação a mais. Enquanto no presente todos os verbos são no infinitivo, exceto na terceira pessoa do singular, que leva S, ES ou IES, o verbo to be tem uma conjugação a mais, na primeira pessoa. Enquanto no passado é conjugação única, uma conjugação só para todas as pessoas, do singular ou do plural, o verbo to be é o único que tem duas conjugações. Então vamos recapitular aqui, primeiramente, os pronomes. I, todo mundo sabe, significa eu. You, tu ou você, segunda pessoa do singular. He, ele, terceira pessoa do singular. She, ela, terceira pessoa do singular, masculina e feminina. E o it, ele ou ela, quando não se trata de um ser humano, também terceira pessoa do singular. We significa nós, primeira pessoa do plural. O you, repetido aqui novamente, que pode ser tanto segunda pessoa do singular como segunda pessoa do plural, vós ou vocês. E they, T-H-Y, quer dizer eles ou elas. Mas vocês já viram isso antes, Então, recapitulando aqui o verbo to be. I am, eu sou, eu estou. You are, tu és, tu estás. Ou você é, você está. He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele ou ela é, ou ele ou ela está. We are, nós somos, nós estamos. You are, vós sois, vós estáis, ou vocês são, vocês estão. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Terceira pessoa do plural, para tudo. Então nós temos o am na primeira pessoa e o are, que se você prestar atenção, tá vendo o are aqui, as três últimas a gente usa are. E a segunda pessoa do plural tem um are aqui. Então por isso que esse are é repetido aqui em cima, porque é o mesmo sujeito, tanto no singular, tu ou você, como no plural, vós ou vocês. Então, a conjugação foi junto, com o pronome. E o is para a terceira pessoa. Então, esse é o verbo to be no presente. Agora, olhe no passado. Se você pegar o verbo fazer, por exemplo, o verbo to do, I do, you do, he does, she does, no presente, no passado, é I did, you did, he did, she did, it did, we did, you did, they did. Uma conjugação só para todas as pessoas. Como sempre, o verbo to be gosta de dar trabalho para a gente, Mais uma vez, ele é o único que tem duas conjugações. Mas no passado, é mais simples de identificar. Nós temos was e were. Antigamente, quando não existia o to, vocês devem lembrar isso na aula número 1, quando eu comecei a ensinar os pronomes na página. Se você não viu, assista lá a aula número 1, quando eu mostrei. Vocês lembram que não existia a segunda pessoa do singular antes do latim surgir. O anglo-saxão não possuía. Então, era muito mais simples antigamente, há 3.000 anos atrás, era was para o singular e were para o plural. Só que aí, a partir do momento que você pegou esse sujeito e trouxe para cá, você levou a conjugação junto. Então, vamos ver como funciona o verbo to be no passado. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Cuidado com a pronúncia do were, não é where, porque where é um pronome interrogativo, onde, aonde, W-H-E-R-E, a gente chama de palavra W-H, e nem war, war, W-A-R, quer dizer guerra. A pronúncia do verbo to be conjugado no passado é were. Então olhem só. I, he, she e it, a gente usa was. I was, he was, she was, it was. Os outros pronomes, you were, we were,
you were novamente e they were. Esta é a conjugação do verbo to be no passado. Eu era, eu estava, tu eras, tu estavas, ele era, ele estava, ela era, ela estava, nós éramos, nós estávamos, vós éreis, vós estáveis, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Esta é a conjugação do verbo to be, que também pode ser traduzida como o que vocês chamam no português de pretérito imperfeito, né? Vocês têm um tempo verbal, por exemplo, se eu digo que eu morei no Canadá, passado, eu morava no Canadá, é o pretérito imperfeito, né, que vocês chamam. No inglês, não. Passado é uma coisa só. Se eu digo para você que eu morei no Canadá, eu estou morando lá agora? Não, não estou. Se eu digo para você que eu morava no Canadá, eu estou morando lá agora? Também não. Passado, chega, já era, é uma coisa só. Então a mesma coisa. Então você pode também traduzir como eu fui, tu fostes, ele foi, no sentido de passado de ser, né? Não verbo ir, como vocês sabem. Ok? Então agora eu espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas entre o verbo to be no presente e o verbo to be no passado. Alright? Não esqueçam de curtir a página, não esqueçam de curtir o vídeo e assinar lá para receber notificações. Eu queria pedir um favor para vocês também, curtam a nossa página no Facebook, quem está nas redes sociais, né? Professor Kenny Oficial, o endereço que você está vendo aqui embaixo. E se alguém tiver também Instagram, pode seguir lá também, prof.kenny. Alright? Thank you, people. Bye bye. Beleza, agora que o professor Kenny nos explicou muito bem a questão do verbo to be no passado, nós vamos ser capazes de interpretar esse texto. Então vamos começar aqui. Atividades. Read the test and answer the questions below. Leia o texto e responda as questões abaixo. Yesterday, ontem. Como a gente está falando de passado, vai aparecer muito essas palavrinhas, esses advérbios de tempo, essas coisas. Ontem, yesterday, vai aparecer last, que será o último fim de semana. Vamos lá, yesterday. Yesterday I was, eu estava, o sujeito aqui, pronome. Yesterday I was at my best friend's house. Ontem eu estava na casa do meu melhor amigo. Nós estávamos talking about the summer vacation. Nós estávamos falando sobre as férias de verão. Olha o last aqui, Last year, último ano. Então sempre se refere ao passado. Last year, our summer vacation was amazing. Ano passado, as nossas férias de verão foram incríveis. We were really happy to talk about it. Nós estávamos muito felizes de falar sobre isso. Yesterday, my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. Ontem, meu melhor amigo estava muito desapontado, triste, porque esse ano ele não vai poder viajar. He has to stay at home on his vacation because his mother is sick. Ele tem que ficar em casa nessas férias porque a mãe dele está doente. She was hit by a car and the doctor said she needs someone to take care of her. Ela bateu de carro e o doutor disse que ela precisa de alguém para tomar conta dela. Yesterday, sempre repetir, ontem eu estava, ontem ela estava, ontem. Yesterday it was very hot and when I was at my best friend's house, ontem estava muito quente. Ontem, it was. Esse it se refere ao tempo, né? Ontem estava quente e quando eu estava na casa do meu melhor amigo, we drank some cold soda. Nós bebemos uma soda gelada. It was great. Estava legal, sensacional, geladinho. I love soda. Eu amo soda. My best friend's mother was there and she talked with us too. A mãe do meu melhor amigo estava lá também. Was there, estava lá. E também falou com a gente. She said that when she was younger, ela disse que quando ela era
jovem, mais jovem. She wasn't crazy about soda. Ela não era, olha aqui, a primeira vez que a gente vê a forma negativa, a gente tem o was mais o not. She wasn't crazy about soda. Ela não era louca por soda, ela não gostava de soda. She was crazy about wine. Ela gostava de beber vinho. For her, wine was the best drink. Para ela, o vinho era a melhor bebida. Yesterday was a good day because everything was fine. Ontem foi um bom dia porque tudo estava legal, fine, tranquilão. Beleza, então, após lermos esse texto, vamos aqui responder o que pede o PET. A. Copy from the text the part that says that the best friend was disappointed. Aqui você vai copiar do texto a parte que diz que o melhor amigo do personagem estava desapontado. Lembra o que a gente falou aqui? We were really happy to talk about it. Yesterday my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. Então tá aqui, ó. Pode copiar daqui. Aí você copia aqui, ó, o motivo. Esse aqui é o motivo dele estar desapontado. B. How was the day yesterday at your best friend's house? Right. Aqui tá dizendo aqui, ó. Como foi o dia de ontem na casa do seu melhor amigo? Não teve, né? Porque a gente está em pandemia e eu tenho certeza que você não saiu de casa. Mas aí você pode copiar o do texto aqui, ó. Como foi o dia na casa do amigo dele? Yesterday it was very hot and when I was at my best friend's house. Quando eu estava na casa do meu melhor amigo, estava muito quente e a gente bebeu soda. Foi legal. Esse parágrafo todo aqui relata o dia de ontem na casa do melhor amigo do personagem. What form of the verb to be in the past? Qual é a forma do verbo to be no passado? Mark and next. Ele vai marcar um X. Vamos aqui. Was. O are do verbo to be no passado é was. Tá certo ou tá errado? Se estiver certo, você acha que tá certo, marca um X. Is no passado é were. Was no passado é were. Be no passado é were. Is no passado é was. Qual dessas alternativas aqui é a certa? Aí você vai marcar aí pra mim, beleza? Complete the sentence with was or were. A. We talking about the summer vacation. Nós estávamos falando sobre as férias de verão. Eu vou usar o was, eu vou usar o were. Para eu ver qual eu vou usar, eu vou ver o sujeito. O sujeito é nós, we. Se eu voltar lá no começo da apostila, we, então eu vou usar o were. E aqui eu venho aqui e escrevo were. I at my best friend's house. Eu estava na casa do meu melhor amigo. O sujeito aqui é I. Então, peraí, deixa eu ver lá na colinha. I was. Eu estava. I was. Beleza? E aí vocês vão completar aqui a C e a D. Now, put the sentences above. In the negative form, use wasn't or weren't. Aqui ele está dizendo, agora as sentenças acima, essas aqui, você vai colocar na forma negativa. Como seria a forma negativa? Depois que você achou aqui o were, na frente você coloca o not. Were not. Tem outra forma também para você fazer isso. Você pode contrair, deixar enxugado. Porque o americano ele gosta de falar rápido, então ele sabe atropelando as palavras. Então como é que você coloca aqui? Were. Deixa eu colocar aqui parênteses. Were. No lugar do O você vai colocar um apóstrofe e o T. Were. Ou é apóstrofe? Depois eu vejo isso. We weren't talking about summer vacation. Então esse aqui fica We weren't
We wouldn't talking about só about the summer vacation. Nós não estávamos falando sobre férias de verão. É a primeira sentença na forma negativa e assim por diante, beleza? O mais que a gente tem aqui. Pronto. Então, finalizamos a primeira semana do PET 1. Espero ter ajudado vocês, tá? Estarei tirando as dúvidas de segunda a sexta, de 7h30 a meio-dia. Se você fizer uma pergunta e já tiver passado desse horário, no dia posterior eu te respondo bem cedo. Beleza? See you in the next class. Bye bye.